O sol do sertão nordestino, na década de 30, não era uma estrela, era uma fornalha aberta no céu, um castigo divino que cozia a terra até que ela rachasse como pele de defunto. A poeira, fina e onipresente, era a mortal que cobria tudo, das folhas retorcidas dos umbuzeiros aos pulmões dos homens. Naquele mundo de espinhos e resignação, encravada no meio do nada, a léguas de qualquer vilarejo que se prezasse, ficava a casa de Zefina e seu sobrinho, Benedito. A casa era um pouco mais que um amontoado de barro e varas, com um teto de palha que chorava goteiras nos raros dias de chuva e assava seus moradores nos meses infindáveis de seca. Era ali que Benedito vivia, ou melhor, sobrevivia, arrastando o peso de um corpo que a própria família havia quebrado. Ele não era aleijado de nascente. A perna direita, atrofiada e torcida para dentro num ângulo doloroso, era uma lembrança constante do dia em que o destino cego e desajeitado o alcançara. A autora daquela desgraça vivia sob o mesmo teto. Tia Zefina, irmã mais velha de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era cega. Seus olhos, duas pérolas leitosas e mortas, não viam o mundo há mais de 20 anos, desde que uma febre maligna lhe roubara a luz. Foi num dia de ventania, quando Benedito era apenas um menino de 5 anos, correndo pelo quintal, que a tragédia selou. Zefina, tentando afastar um caldeirão de água fervente do fogo que o vento atiçava, tropeçou. O caldeirão virou e a água escaldante desabou sobre a perninha do garoto. Os gritos da criança e o cheiro de carne queimada foram os filhos e os aromas que definiram o resto de suas vidas. Zefina nunca se perdoou. Vivia num silêncio penitente, movendo-se pela casa como um fantasma guiado pelo tato e pela memória. Suas mãos, calejadas e sensíveis, reconheciam cada rachadura na parede, cada remendo na rede de Benedito. Seu mundo era feito de texturas, filhos e do peso esmagador da culpa. Benedito, por sua vez, carregava a sentença com uma dignidade silenciosa. Usava uma muleta de galho de aroeira, polida pelo uso constante, e sua caminhada era um arrastar penoso, um ritmo quebrado que marcava o compasso de sua existência limitada. Enquanto o corpo era prisioneiro, as mãos de Benedito eram livres e geniais. Com um canivete amolado, ele transformava pedaços de madeira em santos, animais da caatinga e figuras de cangaceiros, incluindo a imagem mítica de seu tio. As peças eram vendidas por um mascate que passava pela região uma vez por mês, trocadas por querosene, farinha e rapadura. Era pouco, mas era o sustento que a sua arte e a sua dor conseguiam arrancar aquela terra ingrata. A outra ajuda vinha da escuridão. De tempos em tempos, um homem cirúrgico na calada da noite, silencioso como um agouro. Batia na porta com os nós dos dedos, um código que só Zefina e Benedito conheciam. Entregava um pequeno saco de moedas, às vezes um pedaço de queijo ou carne seca, e dizia apenas: lembrança do capitão. A figura de Lampião era, para eles, uma mistura de pavimento e proteção. Sabiam do rastro de sangue que ele deixava, das lendas que o cercavam, mas aquele dinheiro era a diferença entre comer e passar fome. Era a garantia de que, apesar da distância e da vida bandida, o sangue ainda falava mais alto. Benedito nunca perguntou sobre as fachadas do tio. A violência do mundo já o havia marcado de forma indelével. Ele não precisa de mais. Mas a paz no sertão é como água em poça rasa, evapora rápido. A centenas de quilômetros dali, na vastidão de suas terras, reinava o coronel Antero Guedes. Dono de um império de gado e algodão, Antero não era um homem de explosões de fúria. Sua maldade era fria, calculista, servida em doses precisas como veneno. Era um homem magro, de postura ereta, com um rosto afilado, onde olhos de um cinza gélido julgar e condenar tudo o que viam. Ele desprezava Lampião não pelo que o cangaceiro roubava,
mas pelo que ele representava: o caos, a desordem, a recusa em se curvar. O fato de Lampião, uma cabra saído do pó, desafiou a autoridade dos homens como ele era uma ofensa pessoal, uma mancha na ordem natural do mundo que ele, Antero, se esforçava para manter. As volantes que financiavam sempre voltavam de mãos vazias, humilhadas pela astúcia do cangaceiro. Os jagunços que enviavam para emboscadas ou desapareciam ou voltavam com menos homens e mais medo. A raiva do coronel era uma brasa que queimava lenta e constantemente. A ideia, como toda semente do mal, brotou de uma conversa sussurrada. Um de seus capatazes, ao retornar de uma viagem, informe ter ouvido falar de uma irmã cega de Lampião e de seu sobrinho aleijado, que viviam isolados. Uma informação, para qualquer outro, seria insignificante. Para Antero Guedes, foi uma revelação. Ele não conseguiu atingir o leão, mas conseguiu esmagar seus filhotes mais frágeis. A crueldade do plano o seduziu instantaneamente. Não era apenas sobre matar, era sobre enviar uma mensagem esculpida na carne dos inocentes, tão brutal e inequívoca que nem mesmo o rei do cangaço poderia ignorar. Ele queria ferir Lampião na alma, mostrar que seu poder lendário não era capaz de proteger os seus, que o braço do coronel alcançava até os rincões mais esquecidos do sertão para punir a insolência com uma dor que nem o tempo poderia apagar. Queria que Lampião soubesse que, por sua causa, o sangue mais fraco de sua família pagaria o preço mais alto. Antero chamou seu homem de confiança, um jagunço conhecido como Fumaça. O apelido vem de sua pele escura, quase cinzenta, e de sua habilidade de matar sem deixar rastros, desaparecendo como fumaça ao vento. Fumaça não tinha escrúpulos. A lealdade e a crueldade eram as únicas moedas que ele conhecia. O coronel recebeu em seu escritório uma sala austera, cheirando couro e tabaco. Fumaça, disse Antero, com a voz baixa e sem emoção. Tenho um serviço para você, um serviço delicado. Ele explicou o plano, saboreando cada detalhe. Não era para ser uma morte rápida. Era para ser um ato de puro terror. Quero que encontre a casa, o rapaz aleijado. Quero que a morte dele seja um espetáculo, que cada ferimento seja um recado para o tio bandido, a velha, a cega, deixe-a viva. Quero que ela ouça tudo. A cegueira dela será nossa testemunha. Ela contará a história com os filhos que nunca esquecerá. Fumaça pegou sem piscar. A ausência de compaixão em seu rosto era total. Ele apenas concordou. Considere feito, patrão. O coronel abriu uma gaveta, entregou à Fumaça um maço de notas e 2 pentes de balas novas e reluzentes. Leve mais 2 homens e lembre-se, Fumaça, quero que Lampião sinta o gosto do desamparo. Quero que ele chore de raiva e de culpa. Naquela mesma tarde, 3 cavaleiros deixaram a sede da fazenda. Fumaça está na frente, uma silhueta esguia contra o sol impiedoso, seguida por outros 2 vultos armados. Eles não cavalgaram rápido. A pressa era inimiga da perfeição, e a encomenda do coronel Antero Guedes proporciona uma execução impecável. A poeira que seus cavalos levantavam subia e se misturavam ao ar quente, carregando consigo o presságio da desgraça que galopava em direção a uma pequena e frágil casa de taipa, onde um jovem aleijado entalhava a madeira sem saber que a sua própria vida estava a ser brutalmente entalhada pela lâmina da vingança alheia. O crepúsculo chegava ao sertão como um ladrão sem pressa, tingindo o céu de toneladas de brasa e violeta. O calor do dia começava a ceder, libertando o cheiro de terra seca e de mandacaru. Na porta de sua casa, Benedito dava os últimos retoques em sua mais nova obra, uma representação de São Jorge, montado em seu cavalo, com o lançamento em riste prestes a perfurar o dragão. O rosto do santo, entalhado na madeira de umburana, tinha uma expressão de serenidade feroz,
uma paz que Benedito buscava em sua própria vida. Cada raspagem do canivete era um som familiar e reconfortante, uma pequena melodia de criação no silêncio vasto da caatinga. Lá dentro, sentada numa cadeira de couro, Zefina desmanchava um cesto de palha velho para refazê-lo. Seus dedos, ágeis como os de uma tecelã, conheciam cada fibra, cada nó. O mundo dela era um mapa tátil e sonoro, e naquele fim de tarde, uma nota dissonante corta a harmonia. Não foi um som, mas a ausência dele. O canto da seriema, que sempre anunciava o fim do dia, calou-se de repente. As cabras que pastavam por perto moravam. Zefina apresentou a cabeça, o rosto cego voltado para a porta, como uma antena humana perscrutando o ar. Benedito, ela chamou, a voz um fio de preocupação. O que foi, tia? A voz dele veio de fora. Calma. Mas então, ele também se sentiu. Um peso não há. Levante os olhos de sua escultura e viu 3 figuras a cavalo, recortadas contra o céu sangrento. Não eram vaqueiros, nem retirantes. O jeito como se sentavam nos cavalos, as carabinas atravessadas nas selas, de maneira lenta e deliberada com que se aproximavam, tudo neles gritava perigo. O coração de Benedito disparou, um tambor descontrolado no peito. Ele sentiu o suor gelar na sua testa. Instintivamente, agarrou a muleta de Aroeira, sua fiel companheira, que naquele momento parecia terrivelmente frágil. Fumaça desmontou primeiro, o movimento fluido como o de uma cobra. Os outros 2 arranjos montados, cercando a pequena clareira em frente à casa, fechando qualquer rota de fuga. Fumaça caminhou até Benedito, as esporas tilintando um som fúnebre. Seus olhos eram opacos, desprovidos de qualquer luz ou emoção. Ele parou a poucos passos do rapaz, o desprezo evidente na forma como olhou para a perna aleijada e depois para as esculturas de madeira espalhadas no chão. Você é o sobrinho do capitão Virgulino? A voz era um sussurro rouco, como o de folhas secas se arrastando. Benedito engoliu em seco, o nó em sua garganta parecia do tamanho de uma pedra. Sou sobrinho dele, sim, senhor. Mas nós não temos nada a ver com a vida que ele leva. Vivemos aqui, quietos, não fazemos mal a ninguém. De dentro da casa, Zefina ouvia cada palavra. A voz desconhecida, compartilhada de uma ameaça fria, fez seu sangue gelar. Ela se declarou, as mãos tremendas, tateando o caminho até a parede, querendo ir para fora. Proteja seu menino, mas o medo a paralisou. Fumaça solta ou uma risada curta, sem humor. Não faça mal a ninguém. Não adianta de nada quando se tem o sangue que você tem. Com a ponta da bota, ele chutou a estátua de São Jorge. A madeira rolou pela poeira. Depois pisou com força no dragão, partindo a peça ao meio. O som da madeira se quebrando foi como o de um osso se partindo no peito de Benedito. Não! O rapaz específico, um som estrangulado. Por favor, isso é meu trabalho. Fumaça se agachou, pegou outra estatueta, um tatu-bola perfeitamente esculpido, e a esmagou com as mãos. Bonito, disse ele. O coronel Antero Guedes mandou um recado para seu tio. Disse que ele vai aprender que toda escolha tem um preço. E a família é a primeira parcela. Benedito, num misto de desespero e coragem, tentou se levantar, usando a muleta como apoio. Deixem minha tia em paz, ela não enxerga, é uma pobre coitada. A menção à tia pareceu divertir Fumaça. A cega? Ah, a cega é a parte mais importante. Ela vai ficar para contar. Vai contar o que pegou. Foi então que o inferno começou. O primeiro golpe veio do cano da carabina de Fumaça, atingindo a perna boa de Benedito. O rapaz desabou, uma muleta balançando para longe. Um grito de dor rasgou o ar, e lá dentro, Zefina caiu de joelhos, as mãos cobrindo os ouvidos como se pudesse bloquear o horror. Mas não podia.
Ela ouviu o som surdo dos chutes, os grunhidos de dor do sobrinho, as risadas cruéis dos outros dois jagunços, que agora tinham desmontado para participar da tortura. Olha só como ele se arrasta, um deles gargalhou. Zefina ouvia o corpo de Benedito sendo arrastado pela terra, os soluços de dor, os pedidos de misericórdia que se afogavam no próprio sangue. Por favor, a voz dele era um sopro. Tia, me perdoa. Aquelas foram as últimas palavras que Zefina ouviu. Depois, o som de uma lâmina cortando o ar, um som úmido e terrível, seguido por um silêncio engasgado. Zefina berrou, um grito primal, animal, que saiu do fundo de sua alma. Ela se arrastou até a porta, tropeçando, caindo, gritando o nome do sobrinho. Benedito! Benedito! O primeiro tiro soou como um trovão, abalando a estrutura frágil da casa e o que restava o coração de Zefina. Ela ouviu o impacto surdo do corpo contra o chão. Depois do segundo tiro, e um terceiro final que pareceu selar o destino do mundo, mergulhando tudo num silêncio absoluto e aterrador. O cheiro de pólvora invadiu a casa, um perfume acre que se misturou ao cheiro de poeira e de morte. Por alguns instantes, nada se moveu. Então, Zefina recolheu o som das esporas novamente, os passos se afastaram, as celas sendo arrumadas, os cavalos relinchando. Ouviu-os partirem, o galope se distanciando até desaparecer por completo. E então, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Um silêncio espesso, cheio da presença da morte pesada. Tremendo incontrolavelmente, Zefina se pôs de pé, usando a parede como guia. Benedito? Ela sussurrou, a voz quebrada. Apenas o vento respondeu, assobiando melancolicamente pelo vão da porta. Ela caminhou, passo a passo, para fora de casa, para a escuridão que para ela era eterna, mas que agora parecia mais fria e ameaçadora do que nunca. Estendeu as mãos para a frente, como uma sonâmbula. Filho, onde você está? Seus pés descalços tocaram em algo quente e pegajoso. Ela se ajoelhou. Suas mãos, as mesmas que o fizeram com cuidado por toda a vida, percorreram o chão de terra até encontrarem uma perna, depois um torso, um rosto. O rosto estava desfigurado, coberto por um líquido espesso que ela encontrou como o sangue dele. O corpo ainda estava quente, mas a vida já havia sido abandonada. Zefina o abraçou. Puxou a cabeça do sobrinho para o seu colo, embalando-o como fazia quando ele era um menino assustado com os trovões. Não havia mais lágrimas, apenas um gemido baixo e contínuo que brotava de seu peito. Ficou ali, naquela escuridão dupla, a da noite e a de seus olhos, coberto pelo sangue do único ser humano que amava. O menino que ela mesma havia quebrado uma vez e que o mundo acabara de quebrar para sempre. A noite passou com a lentidão de uma agonia. A lua nasceu, uma foice prateada no céu, e iluminou a cena macabra, mas Zefina não a viu. Ela apenas sentiu o corpo de Benedito esfriar em seus braços. Quando o primeiro raio de sol tocou a terra, encontrou-a na mesma posição, uma Pietá sertaneja, petrificada pela dor. Foi assim que o mascate Joaquim a encontrou. Chegando com seu burrico para buscar as esculturas da semana, ele viu a cena de longe, e seu sangue gelado. A velha cega, coberta de sangue seco, abraçada ao corpo mutilado do rapaz, rodeada pelos destroços de sua arte. Joaquim vomitou atrás de um arbusto, o terror e a piedade se embolando no estômago. Ele se moveu devagar, chamando o nome dela, mas Zefina não respondeu. Apenas continuava a embalar o corpo, os olhos mortos fixos no nada, murmurando uma única palavra, repetidamente. Queimando, queimando. Joaquim sabia o que aquilo queria. Sabia de quem eles eram parentes. Eu sabia que aquela brutalidade não era um simples assassinato, era o fim de uma guerra. Com o coração na boca, ele cobriu o corpo de Benedito com seu próprio lençol. Ajudou a velha a se levantar e a levou para dentro. Deu-lhe água, mas ela não bebeu. Ele pediu para avisar alguém. Mas quem?
Um volante? Eles não fariam nada. Só havia uma pessoa no mundo que faria justiça por aquilo. E Joaquim, tremendo de medo, tomou sua decisão. Deixou a velha em sua catatonia e montou em seu burro, não para a cidade, mas para o interior da Caatinga, para as serras onde as lendas diziam que o diabo e o capitão Lampião cavalgavam lado a lado. A notícia da morte de Benedito viajou com ele, uma carga mais pesada que qualquer mercadoria que já havia carregado. A Caatinga, para um homem como Joaquim, não era um lar. Era um labirinto de forquilha e facheiro, um purgatório verde-cinza onde cada sombra podia esconder uma cobra e cada silêncio, uma emboscada. Ele viajava com o sol a pino castigando sua nuca e o medo roendo suas entranhas. O burrico, sentindo a urgência do dono, trotava com uma persistência admirável. Por 2 dias, Joaquim mastigou farinha seca e bebeu a água barrenta que encontrava, perguntando em cada casebre isolado, em cada curral de beira de estrada, não por Lampião, mas por notícias do povo da serra. Era um código perigoso. Falar demais podia custar a língua, falar de menos podia não levar a lugar nenhum. Alguns olhavam para ele com os olhos vazios de pavor e batiam à porta. Outros, com um aceno sutil de cabeça, apontavam uma direção, um rumo vago para o norte, para as serras onde as volantes raramente se aventuravam. A imagem de Zefina, coberta de sangue, e do corpo de Benedito não o abandonava. Era o combustível que o empurrava para frente, superando o cansaço e o terror. Finalmente, no 3º dia, perto de um olho d'água quase seco, um vaqueiro lhe deu a informação que precisava. "Siga o rastro do gavião", disse o homem. "Eles gostam de lugares altos, de onde podem ver tudo." O acampamento, ou coite, ficava aninhado no alto de uma serra, um platô rochoso escondido por uma densa vegetação de xique-xiques e juremas. Era um ponto estratégico, uma fortaleza natural. A vida ali seguia um ritmo próprio, uma rotina de guerra em tempos de paz. Maria Bonita, sentada sobre uma manta, costurava um novo bordado em uma cartucheira de couro, a agulha movendo-se com uma precisão que contrastava com a brutalidade do cangaço. Perto dali, Corisco e Dadá trocavam confidências em voz baixa, um raro momento de ternura em meio à aspereza da vida. Volta Seca afiava seu punhal na beira de uma pedra, o som metálico e rítmico ecoando suavemente pelo acampamento. A atmosfera era de uma calma vigilante. Eram uma família forjada na violência, unida pelo perigo e pela lealdade a um só homem. Lampião estava sentado um pouco afastado do grupo, debaixo da sombra de um pé de umbu, limpando o mecanismo de seu rifle Mauser. Seus movimentos eram metódicos, pacientes. O sol filtrava-se por entre as folhas, salpicando de luz seu rosto anguloso, curtido pelo tempo, e os óculos redondos que lhe davam um ar de estudioso, uma das muitas contradições daquele homem que era ao mesmo tempo estrategista e demônio, protetor e assassino. Ele não comandava pelo grito, mas pelo olhar. Um gesto seu era uma ordem, seu silêncio uma advertência. Foi esse silêncio que foi quebrado pelo alarme de um dos sentinelas. "Capitão, tem um homem subindo a trilha, sozinho num burro." Em segundos a calma se desfez. Os cangaceiros pegaram suas armas, espalhando-se pelas rochas, tornando-se parte da paisagem. Quando Joaquim, exausto e coberto de poeira, chegou ao platô, encontrou-se na mira de uma dúzia de rifles. Seu corpo inteiro tremia. Eu preciso falar com o capitão Virgulino", gaguejou ele, erguendo as mãos em sinal de paz. "É notícia de família, notícia de morte." A palavra morte pairou no ar. Corisco, com seu rosto marcado e olhar intimidador, aproximou-se. "Que notícia?" rosnou. "Só falo com o capitão", insistiu Joaquim, a coragem vindo do desespero. Lampião fez um sinal com a mão. Os rifles abaixaram, mas não se afastaram. "Deixe o homem falar."
Joaquim foi levado até a sombra do umbuzeiro. Diante da figura lendária, sentiu a boca secar. Contou tudo o que viu, a voz embargada pelo horror da lembrança. Descreveu a casa revirada, as esculturas de madeira quebradas, o corpo do rapaz estendido no terreiro. E então, ele chegou à parte mais cruel, a mensagem que o coronel Antero Guedes havia arquitetado. Capitão, eles deixaram sua irmã viva, a Zefina. Ela estava lá, abraçada com o corpo. Ela me disse, ela não viu, mas ouviu tudo. Ouviu os gritos, os tiros, os homens rindo. Um deles gritou o nome do mandante antes de ir embora, para que ela não esquecesse. Gritou, Coronel Antero Guedes. Lampião não se moveu. Continuou com o rifle no colo, os dedos imóveis sobre o metal frio. Mas algo mudou em seu rosto. Foi como se uma máscara de tranquilidade tivesse rachado, revelando por baixo algo terrível. A luz do sol pareceu se apagar em seus olhos, que se transformaram em 2 poços de escuridão gelada. O acampamento inteiro prendeu a respiração. Maria Bonita parou de costurar, a mão suspensa no ar. O som da afiação do punhal de volta seca cessou. Todo o som do mundo parecia ter sido sugado para dentro do silêncio de Lampião. Ele pensou em Benedito, o menino franzino que ele vira poucas vezes, mas de quem recebia notícias, o garoto de mãos talentosas e corpo quebrado. E pensou em Zefina, sua irmã mais velha, a quem ele jurara proteger, agora cega e abandonada para ser a testemunha auditiva da tortura e morte do próprio sobrinho. A crueldade daquele ato era de uma profundidade que transcendia a morte. Era uma profanação da família, da inocência e da própria condição humana. Lampião ergueu a cabeça lentamente e seu olhar encontrou o de Joaquim. Sua voz, quando veio, era assustadoramente calma, desprovida de qualquer emoção. Era a calma do olho de um furacão. "Onde fica a fazenda desse coronel?" perguntou. Joaquim, tremendo, deu as informações que sabia, a localização das terras de Antero Guedes. Lampião o ouviu, assentindo lentamente. Quando Joaquim terminou, Lampião tirou do bolso um punhado de moedas, mais do que o mascate ganharia em 6 meses, e as colocou na mão dele. "Pegue seu burro e suma. Vá para o sul. Não volte para sua casa. Não fale com ninguém sobre isso. O homem que você viu hoje aqui nunca existiu. Entendeu?" Joaquim assentiu, aterrorizado e grato. Deu as costas e partiu, sentindo os olhos de todos os cangaceiros em suas costas até sumir na trilha. Assim que o mascate desapareceu, Lampião se levantou. O movimento foi lento, deliberado, mas carregado de uma energia mortal. "Corisco, Zé Sereno, Cabeleira, Volta Seca, Pássaro Preto." Ele chamou os nomes de seus homens mais ferozes, um por um. "Peguem o que for preciso, munição em dobro, as melhores facas. Partimos em 1 hora." Maria Bonita se aproximou, o rosto pálido. "Virgulino, o que você vai fazer?" Lampião se virou para ela, e pela primeira vez, ela viu em seus olhos uma fúria tão pura e fria que a fez recuar um passo. "Vou na fazenda do coronel Antero Guedes", disse ele, a voz ainda baixa. "Vou arrancar os olhos dele para que ele não possa mais ver o mal que faz. Vou cortar as mãos dele para que ele não possa mais ordenar a morte. E vou cortar a língua dele, para que, no inferno, ele não possa contar a ninguém quem o mandou para lá." Ele não estava gritando, não estava fazendo um discurso. Estava proferindo uma sentença. Os cangaceiros escolhidos por ele já se moviam, um frenesi silencioso e organizado. Verificavam os rifles, enchiam os bornais com balas, amarravam os punhais nas cinturas. Não havia perguntas, não havia hesitação. O código do cangaço era absoluto. Sangue se pagava com sangue, mas uma afronta daquelas exigia mais. Exigia a aniquilação. A caatinga que antes descansava sob o sol da tarde, agora parecia prender a respiração, aguardando a tempestade de aço e fúria que estava prestes a varrer o sertão. Não houve despedidas. O bando de Lampião partiu como uma assombração.
6 cavaleiros engolidos pela noite da caatinga cavalgaram em silêncio, uma procissão fúnebre em marcha para cobrar uma dívida de alma. Lampião ia na frente, a silhueta tensa na cela, o rifle atravessado no peito. Seus olhos, por trás das lentes redondas, varriam a escuridão com uma intensidade que parecia perfurar o véu da noite. Não falavam. A comunicação era feita por gestos, por um olhar, por uma mudança no ritmo da cavalgada. Cada um deles era um instrumento da fúria do capitão. Corisco, com sua sede de sangue mal contida. Volta Seca, ágil e letal como um escorpião. Zé Sereno, um gigante de força tranquila. Cabeleira, com sua habilidade de se mover sem som, e Pássaro Preto, cujos olhos não perdiam um único movimento nas sombras. Eles não eram simplesmente homens em busca de vingança, eram a própria vingança encarnada, cavalgando sob um céu indiferente e estrelado. Atravessaram o sertão como um vento cortante, parando apenas o necessário para dar água aos cavalos e para mastigar um pedaço de carne seca. A jornada era uma oração de ódio, um ritual de preparação para o sacrifício que estava por vir. Após 4 dias de cavalgada forçada, chegaram às terras que demarcavam o império do coronel Antero Guedes. A paisagem mudava sutilmente. As cercas eram mais robustas, os currais maiores, e via-se um gado mais gordo pastando, sinal da riqueza e do poder do homem que Lampião viera caçar. Eles acamparam num ponto escondido, uma grota profunda coberta de vegetação, de onde podiam observar a movimentação da fazenda principal, a Casa Grande, um vulto branco e arrogante a quilômetros de distância. Lampião não era um animal raivoso que ataca às cegas. Sua fúria era canalizada por uma mente tática e paciente. Cabeleira, ele disse, a voz baixa, você vai até o povoado. Não quero que te vejam. Entre na bodega, compre fumo, cachaça. Ouça, quero saber quantos jagunços o coronel tem, a rotina deles, se ele espera por nós. Cabeleira assentiu. Despiu-se de suas cartucheiras, do seu punhal vistoso, cobriu o cabelo comprido com um chapéu de palha surrado e partiu a pé, parecendo apenas mais um sertanejo em busca de trabalho. Voltou ao cair da noite, silencioso como chegou. Suas notícias eram um mapa para a vingança. O coronel tinha cerca de 15 jagunços a seu serviço. Era arrogante, seguro de seu poder. Após o assassinato de Benedito, ele havia se vangloriado no vilarejo, dizendo que ensinara ao rei do cangaço uma lição sobre o lugar da sua família. E a informação mais valiosa: Cabeleira ouvira 2 peões conversando sobre Luzia, a velha cozinheira da fazenda, que fora expulsa há 1 mês por Antero, acusada de roubar um pão para dar a um menino faminto. Ela vivia agora num casebre de beira de estrada, amaldiçoando o nome do ex-patrão. Naquela mesma noite, Lampião e Pássaro Preto foram até o casebre de Luzia. A casa mal se mantinha de pé. Bateram na porta. Uma mulher idosa, de rosto sulcado por décadas de trabalho e amargura, abriu uma fresta, segurando um candeeiro que tremia em sua mão. Ao ver as figuras armadas, seus olhos se arregalaram de pavor. Não se assuste, minha velha, disse Lampião, a voz surpreendentemente suave. Não viemos lhe fazer mal. Viemos acertar as contas com Antero Guedes. Soube que a senhora não tem apreço por ele. Os olhos de Luzia passaram do medo para uma chama de ódio antigo. Apreço? Eu tenho nojo daquele homem. Vi ele chibatear um vaqueiro até a morte porque um bezerro se perdeu. Vi ele negar remédio à filha de um meeiro e a menina morreu de febre. Ser expulsa daquela casa foi a melhor coisa que me aconteceu. Lampião olhou fundo nos olhos dela. A senhora trabalhou lá dentro por 40 anos. Conhece aquela casa melhor que o dono. Preciso entrar sem ser visto. Preciso chegar no quarto do coronel antes que qualquer um dos seus cães de guarda dê o alarme. Luzia não hesitou. A oportunidade de ver a queda do tirano era uma dádiva divina. Ela os convidou a entrar, e à luz trêmula do candeeiro, desenhou com um graveto no chão de terra batida um mapa da Casa Grande. Os jagunços ficam na varanda da frente
e perto do curral. Mas a casa tem um ponto cego. Atrás, perto da cozinha, tem uma janela pequena do depósito de lenha. A tranca é velha e frouxa. De lá, vocês saem num corredor que dá direto na escada de serviço. A escada sobe para o segundo andar, longe do quarto principal, mas leva ao corredor dos fundos. O quarto dianteiro é o último, o da porta de Jacarandá. O assoalho range perto da porta do quarto da filha dele. Pisem com cuidado ali. Cada palavra de Luzia era uma peça no quebra-cabeça mortal que Lampião montava em sua mente. Ele a ouviu com atenção total, memorizando cada detalhe. Antes de partir, deixou-lhe outro punhado de moedas. Quando o sol nascer, a senhora vai estar longe daqui, disse ele. Obrigada, capitão, respondeu ela, a voz embargada. Que Deus guie sua faca. Lampião apenas assentiu. Deus não se mete nesse tipo de serviço. De volta ao coite, ele reuniu seus homens. O plano é este, começou, e sua voz era a de um general antes da batalha. Corisco e Volta Seca, vocês cuidam dos 2 sentinelas da varanda. Silêncio absoluto, usem o punhal. Zé Sereno e Pássaro Preto, vocês cercam a senzala. Não quero que nenhum trabalhador se meta, nem que seja morto por engano. Acordem o capataz e mandem todos ficarem quietos ou morrerão. Eu e Cabeleira entramos. Vamos pegar o coronel dormindo. A noite escolhida era escura, sem lua, coberta por um tapete de nuvens pesadas que prometiam uma chuva que talvez nunca viesse. Moveram-se como espíritos, os pés envoltos em pedaços de pano para abafar o som. A casa grande dormia, um monstro branco e silencioso. Corisco e Volta Seca deslizaram pelas sombras do jardim. 2 vultos se aproximaram dos jagunços que conversavam baixo na varanda, fumando seus cigarros de palha. 2 golpes secos, 2 corpos caindo sem um gemido. Foram arrastados para debaixo de um pé de manga, como se nunca tivessem existido. Enquanto isso, Zé Sereno e Pássaro Preto cumpriam sua parte, subjugando os guardas do perímetro com a mesma eficiência silenciosa. Lampião e Cabeleira alcançaram a parte de trás da casa. A janela do depósito de lenha estava exatamente onde Luzia dissera. Com a ponta do punhal, Cabeleira forçou a tranca podre, que cedeu com um estalo quase inaudível. Entraram. O ar dentro da casa era frio e cheirava a cera e a móveis antigos. Seguiram pelo corredor escuro, passando pela cozinha adormecida e subiram a escada de serviço, os degraus rangendo minimamente sob seu peso. No andar de cima, o luxo da casa era mais evidente. Tapetes, quadros escuros nas paredes, um silêncio opressor. Guiados pela memória do mapa de Luzia, eles evitaram a tábua solta, contornando o perigo. Pararam em frente a uma porta maciça, de madeira escura e lavrada. A porta do quarto de Antero Guedes. Lampião pousou a mão sobre a maçaneta de latão frio. Olhou para a Cabeleira e fez um sinal. O momento havia chegado. Atrás daquela porta dormia o homem que acreditava ser intocável, o homem que ordenara a destruição de sua família. Do lado de fora, Lampião, o anjo exterminador do sertão, preparava-se para arrombar não apenas uma porta, mas as portas do próprio inferno. A maçaneta girou sem um ruído. Lampião empurrou a porta de Jacarandá, que se abriu revelando a escuridão do quarto, apenas levemente diluída pela luz pálida que entrava por uma fresta na janela. O ar era pesado, impregnado com o cheiro adocicado de água de colônia e tabaco caro. No centro do cômodo, uma cama enorme com dossel abrigava a figura adormecida do coronel Antero Guedes. Ele roncava suavemente, um som patético de vulnerabilidade que contrastava violentamente com a magnitude de sua crueldade. Lampião e Cabeleira entraram no quarto, movendo-se com a leveza de predadores. Cabeleira posicionou-se perto da porta, o punhal em riste para garantir que ninguém entrasse ou saísse. Lampião aproximou-se da cama.
Por um instante ficou parado, observando o homem que destruíra sua paz. Viu o rosto afilado, relaxado no sono, a boca entreaberta, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Aquele homem, que dormia o sono dos justos, havia ordenado a tortura de um aleijado e deixado uma cega para ser a testemunha auditiva do inferno. A calma de Lampião era a de um cirurgião diante de um tumor maligno. Era preciso extirpar o mal pela raiz. Ele não acordou o coronel com um grito. Estendeu a mão, não a que segurava a arma, mas a outra, e agarrou a garganta de Antero com uma força de torno. O coronel acordou de súbito, engasgando, os olhos saltando das órbitas. O terror puro e primal tomou conta de seu rosto quando ele viu, na penumbra, a figura icônica de Lampião, os óculos redondos brilhando como as lentes de um inseto demoníaco. Ele tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta, esmagado pelos dedos de Virgulino. "Chiu!" sibilou Lampião, a voz um veneno sussurrado. "Não vamos acordar a casa. A festa é só nossa." Com a outra mão, ele tapou a boca do coronel, enquanto Cabeleira, rápido, amarrava seus pulsos com uma tira de couro. Antero se debatia, o corpo sacudindo de pânico, mas era inútil. Estava imobilizado, mudo, completamente à mercê de seus algozes. Uma vez amarrado e amordaçado com um pedaço do próprio lençol de linho, Lampião o arrancou da cama. O coronel, vestido apenas com suas roupas de dormir de seda, tremia incontrolavelmente. "Levanta, coronel", disse Lampião. "Você vai fazer uma visita ao seu terreiro." Arrastaram-no para fora do quarto, pela casa silenciosa e adormecida. Desceram a escada principal, os pés descalços de Antero tropeçando nos degraus. Ao chegarem à sala de estar, os outros cangaceiros já os esperavam. Corisco olhava para o coronel com um sorriso cruel nos lábios. Levaram-no para fora, para o mesmo terreiro onde seus capatazes davam ordens e aplicavam castigos. A noite estava fria e o coronel tremia, não só de frio, mas de um pavor que dissolvia suas entranhas. "Acendam uma fogueira", ordenou Lampião. Seus homens juntaram rapidamente lenha seca e atearam fogo. As chamas subiram, altas e dançantes, lançando sombras grotescas que se projetavam na parede branca da casa grande. O fogo iluminava o rosto apavorado de Antero e os rostos impassíveis dos cangaceiros. "Meu sobrinho", começou Lampião, caminhando lentamente em volta do coronel amarrado. Era um artista. Com as mãos, ele criava beleza a partir da madeira morta. Você mandou quebrarem as mãos dele antes de matá-lo. Lampião fez um sinal para a volta seca, que trouxe um martelo pesado do galpão de ferramentas. "Já que você não aprecia a arte, não vai precisar mais das suas mãos para aplaudir." Ele forçou Antero a se ajoelhar e estendeu o braço direito do coronel sobre uma pedra. Antes que Antero pudesse reagir, Lampião ergueu o martelo e o desceu com uma força brutal. O som de ossos se partindo ecoou na noite, seguido por um grito abafado e gutural que escapou pela mordaça. Ele repetiu o ato na outra mão. As mãos do coronel foram reduzidas a massas disformes de carne e osso. O cheiro de sangue e medo pairava no ar. A esposa e os filhos do coronel, acordados pela movimentação, apareceram numa janela do andar de cima, os rostos brancos de terror. Lampião ergueu o olhar para eles. "Estão vendo?" gritou. "Este é o preço da covardia. Este é o pagamento por se meter com a família de um ferreira." Ele se voltou novamente para Antero, que agora soluçava no chão, uma poça de sangue se formando ao seu redor. "Minha irmã", continuou Lampião, a voz cortante como vidro quebrado, "é cega. Você a deixou viva para que ela ouvisse a morte do filho que ela criou. Você usou os ouvidos dela como seu troféu." Lhe sacou seu punhal, a lâmina brilhando à luz do fogo. Agachou-se em frente ao coronel, que recuou, arrastando-se para trás com os cotovelos, os olhos suplicando por uma misericórdia que ele sabia que não viria.
Você gostou tanto do som do sofrimento, coronel, que agora não vai ouvir mais nada. Com 2 cortes rápidos e precisos, Lampião cortou as orelhas de Antero Guedes. O grito do coronel foi uma explosão de dor sufocada. Lampião jogou os pedaços de carne ensanguentados na fogueira, onde eles estalaram e encolheram. A vingança, no entanto, ainda não estava completa. Era preciso deixar uma marca, uma assinatura. Corisco, o ferro de marcar. Corisco enfiou nas brasas da fogueira um ferro com a inicial A de Antero. Esperou até que o metal ficasse vermelho cereja. Lampião pegou o ferro, o calor irradiando em seu rosto. Aproximou-se do coronel, que se contorcia no chão. Você marca seu gado para mostrar quem é o dono, disse Lampião. Hoje o cangaço vai marcar você, para mostrar quem manda no sertão. Ele pressionou o ferro em brasa no peito de Antero. A carne chiou e uma fumaça fétida subiu, impregnando o ar. O corpo do coronel arqueou-se num espasmo de agonia pura e depois ele desmaiou. Lampião largou o ferro. Olhou para o homem mutilado e inconsciente no chão, um farrapo humano, e não sentiu nada. Nem satisfação, nem pena. Apenas um vazio gelado. A dívida estava quase paga. Queimem a casa, foi sua ordem final. Os cangaceiros espalharam querosene pelos móveis, nas cortinas, nos tapetes. A família do coronel fugiu em pânico, correndo para o escuro do pasto. Lampião pegou uma tocha da fogueira e a atirou pela porta da sala. As chamas explodiram, vorazes, devorando a riqueza e a história da família Guedes. A casa grande se transformou numa pira funerária. Arrastaram o corpo inconsciente de Antero para o meio do terreiro, para que ele fosse a última coisa que o fogo iluminasse. Lampião montou em seu cavalo. Olhou uma última vez para a sua obra. A casa em chamas, o homem destruído. A justiça do cangaço fora feita. Não era uma justiça limpa ou nobre. Era brutal, visceral, terrível. Era a única lei que aquela terra e aqueles homens conheciam. Virou o cavalo e, seguido por seus homens, cavalgou para longe, deixando para trás o som do fogo crepitando e o silêncio da morte. A notícia, como sempre, correu como fogo em palha seca. O sertão soube que o coronel Antero Guedes, o homem que ousou tocar no ponto mais fraco de Lampião, havia pago com as mãos, com as orelhas e com a própria vida, sua casa transformada em cinzas e seu corpo deixado para os urubus. Alguns coronéis se encolheram de medo. Outros, inflamados pelo ódio, reforçaram suas alianças e dobraram as recompensas pela cabeça de Lampião. A guerra no sertão ganhara mais um capítulo sangrento. Longe dali, num casebre humilde, uma velha cega chamada Zefina nunca mais ouviu falar do tio nem do coronel. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, ela jurava ouvir o som distante de um galope, como um trovão seco anunciando uma tempestade. E em seu coração cego e partido, ela sabia que a dívida de sangue de seu menino aleijado havia sido paga na moeda cruel e implacável do cangaço.